com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José. Nós nos encontramos para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de fé, de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra de Padre Pedro José Keller. Como eu tenho dito sempre, eu me sinto bem quando, e com toda a simplicidade, para colocar uma mensagem, notícias, um trecho da Bíblia Sagrada, igualmente também notícias ou a vida sintética de um santo ou de uma santa. E assim, por exemplo, no dia 6 de agosto, a Igreja Católica nos convidou para celebrarmos a festividade litúrgica da transfiguração do Senhor Jesus Cristo, subindo para o Monte Tabor, e o Monte Tabor sabemos que é uma elevação bastante grande, com 588 metros de altura, onde a gente contempla toda uma região plana ali embaixo, muito bonito, e hoje é mais fácil é modo de dizer, mas somente táxis, automóveis especialmente fabricado com motor potente, que sobe lá, porque é uma elevação enorme, a gente vai subindo no táxi, claro, motoristas especializados também, e a gente olha para o lado e há pessoas que começam, um táxi maior, e umas 8 pessoas, ou 7, ou 9, ou 6, uma senhora ficou angustiada dentro no táxi, no qual eu nem sei de que país era, mas ela, eu não volto de táxi, eu venho a pé, porque se a gente cai lá no precipício. E muitos dizem que Jesus Cristo era um grande atleta para naquela época, por assim dizer, por picada, subir para aquela elevação, para aquela montanha, levando consigo os apóstolos Pedro, Tiago e seu irmão João. E lá em cima, então, o que é que aconteceu? Jesus Cristo se transfigurou. E em muitos lugares chamam o dia 6 de agosto também, o dia da transfiguração de Cristo Jesus, chamo de Senhor Bom Jesus de Iguape. É o caso, eu sei, por exemplo, aqui Antônio Carlos tem uma comunidade, uma capela chamada Rachadel, onde fazem cada ano a festividade do Senhor Bom Jesus de Iguape. Por que Iguape? Porque Iguape é um município lá em São Paulo, mais beira-mar, onde cada ano tem a grande festividade. Vem pessoas, por assim dizer, do Brasil todo, e aqui de Florianópolis, cada ano, eu sei já de muitos anos, sempre diversos ônibus, e de Santa Catarina, dezenas ou centenas de ônibus que vão para essa festividade do Senhor Jesus dos Passos, como agora, próximo domingo, dia 16, é a festividade da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma ao céu, levada pelos anjos. Então, onde vão também centenas e centenas de ônibus. E atualmente,
Muitas pessoas, em vez de assunção de Nossa Senhora em corpo e alma ao céu, dizem a festividade de Nossa Senhora de Azambuja. Aliás, Azambuja sempre tem duas festividades em louvor a Nossa Senhora. Uma é lá em maio, no último domingo de maio, quando se celebra a festa de Nossa Senhora do Caravaggio. Caravaggio é Nossa Senhora que apareceu para uma menina, uma mocinha, chamada Joanetta, lá perto de Trento, um vale também muito bonito, e os migrantes que vieram da Itália há centenas de anos atrás, ou algumas centenas de anos atrás, trouxeram um quadro com a imagem de Nossa Senhora do Caravaggio. Então, nesse próximo domingo, lá em Azambuja, a festividade de Nossa Senhora Assunta aos Céus, ou conhecida como Nossa Senhora de Azambuja, onde Nossa Senhora recebeu mais um título. E lá, então, o que quer dizer transfiguração de Cristo Jesus? Quer dizer, Jesus Cristo ali apareceu também juntamente com Moisés e Elias. Moisés representando, simbolizando os 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai. E também Elias, que é o grande profeta, que divulgou, que evangelizou, que também ajudou a preparar a vinda de Cristo Jesus. E os 3 apóstolos que estavam com Cristo Jesus, então, na transfiguração, ele ali apareceu como nós um dia veremos a Jesus, todo resplandecente, todo belo. Aqui a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, a veste de Cristo brilhava como o sol, e ele, o rosto transparente, uma beleza infinita. E tanto é que São Pedro, na hora, disse, como é bom nós ficarmos aqui. Se queres, Jesus, nós faremos aqui 3 tendas, 3 cabanas, 3 moradias pequenas, uma para você, outra para Moisés e outra para Elias. E nos diz a palavra de Deus, quando São Pedro falava nisso, vejam só, ele até esqueceu de falar e de dizer, vamos fazer também uma tenda para mim e para os 2 outros apóstolos. Simplesmente falou nos 3, Jesus, Moisés e Elias. E nos diz a palavra de Deus, enquanto São Pedro ali estava falando, simplesmente uma nuvem os envolveu e da nuvem se ouviu a voz de Deus Pai dizendo, eis a voz do meu Filho muito amado, no qual eu coloquei todas as delícias, todas as complacências, ao qual eu muito amo. E o que Deus disse? Escutai-o, ouvi a voz, ouvi a mensagem do meu divino Filho. E todos nós sabemos, se a humanidade escutasse realmente a voz de Cristo Jesus, a bela mensagem que Cristo Jesus transmitiu para todos nós durante os 3 anos de vida pública na Palestina, em Jerusalém, na Samaria, ao lado do mar de Tiberíades, na Decápolis. Essa palavra Decápolis quer dizer as 10 cidades unidas e tal. Então Cristo trouxe uma mensagem maravilhosa, sintetizando, quando ele se despediu, quando ele disse, eu cumpri a minha missão, dei a minha vida pela redenção, pela salvação
da humanidade que estava separada da Trindade Santa e o céu fechado, agora com a morte de Cristo, novamente foi aberto o céu para o qual todos nós nos vamos encaminhando, procurando viver dignamente. E Cristo disse: eu voltarei para o Pai do céu. E agora a última mensagem que Cristo deixou para nós está muito claro em São João, o evangelista São João, capítulo 15, versículo 17. Veja só que mensagem maravilhosa. Um versículo apenas, veja, daqui já, onde Cristo diz: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Que maravilha! Se a humanidade toda procurasse deixar de lado essas brigas, esse derramamento de sangue, essas guerras. Todos nós gostamos da harmonia, da unidade, da fraternidade, do amai-vos uns aos outros. Então celebramos essa festividade, já passou, dia 6 de agosto, onde nós, então, essa mensagem maravilhosa de Cristo Jesus. Então, também, dia 7 de sexta-feira, foi a primeira sexta-feira do mês, o que nós celebramos sempre, especialmente o apostolado da oração, que são uns 47 para 48 milhões de membros do apostolado da oração pelo mundo, onde desde o dia 3 de dezembro de 1844, lá na França, na cidade, os padres jesuítas, quando fundaram o apostolado da oração, desde então sempre o Papa, sempre na primeira sexta-feira do mês, coloca uma intenção especial para a qual os membros e a diretoria do apostolado da oração é convidada para rezar, e também qualquer pessoa, porque sempre é uma intenção maravilhosa, porque Cristo Jesus disse, também claro, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, onde Cristo Jesus disse: alegrai-vos, repito, alegrai-vos sempre no Senhor. E agora ele vem. O que diz Cristo? Orai uns pelos outros. Mas logo em seguida também Cristo Jesus diz também que nós não devemos ser egocêntricos, autossuficientes, orgulhosos. E o que ele diz? Especialmente na carta onde lemos da misericórdia, capítulo 5, versículo 17, onde Cristo diz: orai uns pelos outros, rezai uns pelos outros. E é isso que também o Papa sempre coloca para nós, na primeira sexta-feira do mês. Sempre rezamos na oração dos fiéis, em cada Santa Missa, também nos domingos, essa oração, cada mês, oração diferente. E para esse mês, vejam bem, onde a intenção nos diz: rezemos para que nas grandes cidades, muitas vezes marcadas pelo anonimato, onde ninguém se conhece, de modo geral, até no edifício, muitas vezes, a pessoa que está no 6º andar, por exemplo, nem sabe quem mora no 7º andar, a não ser raras exceções, ou quem mora no 10º, não sabe quem mora no 9º ou no 11º. Então, continuando aqui, rezemos para que nas grandes cidades, muitas vezes marcadas pelo anonimato e pela solidão, encontremos novas formas de anunciar a mensagem,
ou seja, o Evangelho de Cristo Jesus, descobrindo caminhos criativos para construir a comunidade. Que bonito! Onde, em sintonia, quer dizer que nós devemos procurar nos amar, nos conhecer num apartamento, no outro apartamento, tal, para assim construirmos sempre mais comunidade. Veja só, e no mês de agosto, que nós sabemos, é o mês vocacional, onde onde são celebradas as vocações, primeiramente a vida presbiteral, o sacerdócio, e foi dia 4, dia de São João Maria Batista Vianney, e, em geral, neste dia, os sacerdotes do Brasil e mesmo do mundo se unem numa confraternização. E nós nos reunimos ali no sítio do senhor Antônio Fichter, onde ele, com mais amigos, nos convidaram para o almoço. O bispo Dom Wilson e o Dom Onésimo não foi, porque estava lá em Maceió, no Nordeste, pregando o retiro espiritual. E então tivemos um dia de maravilhoso encontro, São João Maria Batista Vianney, chamado também de o cura de Ars. Durante 40 anos, São João Maria Batista Vianney, que é também um patrono de todos os presbíteros do mundo, e o Papa Pio XI, em 1929, colocou ele, São João Maria Batista Vianney, um grande santo, pouca inteligência, mas uma santidade maravilhosa, para o qual acorriam autoridades, celebridades de muitas cidades, inclusive de Paris. Um senador, por exemplo, de Paris, indo a Ars, ele retornando, falando com outros deputados e senadores, esse senador disse, em Ars, nessa pequenina comunidade de Ars, eu encontrei Deus num homem. Tal era a santidade que expandia, que saía deste São Cura de Ars. E realmente iam lá autoridades, até bispos e padres, e políticos e tal, para fazer um diálogo com ele, pedir algum conselho, se confessar com ele. Então, dia 4 de agosto, celebramos o dia do padre, a vocação presbiteral. Já em seguida, a semana seguinte, a vocação consagrada. Todos os religiosos e religiosas que não são sacerdotes e não se levaram pelo matrimônio, não abraçaram a vida matrimonial, mas pelos votos, procurando aperfeiçoar-se mais na vida espiritual, fazendo os votos de obediência e castidade e a pureza, tal, procuraram se consagrar mais de perto a Deus em favor da humanidade, como professoras e professores, enfim, enfermeiros, a vida consagrada, especialmente religiosos e religiosos, mesmo missionários, os irmãs, quantas irmãs trabalhando nas pastorais das paróquias. E também, em seguida, também, além da vocação consagrada, temos também a vocação dos catequistas, além da matrimonial, também a terceira, a vocação matrimonial, todos aqueles que se unem pelo sacramento do matrimônio, seguindo aquilo que nós lemos
na primeira página da Bíblia Sagrada, capítulo 1, versículo 11, onde Deus diz: façamos o homem e a mulher. E em seguida ele disse: abençoai, eu vos abençoo, em nome da Trindade Santa, crescei e multiplicai-vos. Então era a vontade de Deus, quando o moço e a moça querem viver a vida em dois, em comunidade, deverão receber, se desejarem, claro. Deus não obriga ninguém, mas seria o certo receber a bênção de Deus mediante um ministro sagrado para começar a vida a dois. Então, a vida matrimonial. E depois da vida matrimonial, nós temos também a vocação leiga e leigo. São homens e mulheres que, de modo especial, trabalham mais diretamente na evangelização. Essa palavra leigo e leiga vem da palavra grega laikos, que quer dizer para nós, o escolhido. São pessoas que Deus dá qualidades especiais, leigos para como colaborarem numa vivência espiritual, leigos e leigas. E depois ainda temos, sempre o último domingo do mês de agosto, é a vocação de catequista. Nossos cumprimentos a todos os catequistas e as catequistas. Nós tivemos aqui em Florianópolis a irmã Marlene Bertoldi, que durante 30 e poucos anos coordenou toda a catequese renovada, e de todos os catequistas e das catequistas na Arquidiocese de Florianópolis. E agora, pela idade mais avançada, ela também se aposentou, mas continua ainda dando palestras para onde ela é convidada. E depois, no dia 9, nós também celebramos, domingo passado, o início da Semana da Família. Todos nós deveríamos sempre amar muito a família, porque todos nós somos descendentes de uma família. E dia 10, celebramos o patrono dos diáconos permanentes, São Lourenço, que por anunciar a palavra de Deus, por evangelizar, então as pessoas inimigas de Deus, inimigas de Cristo Jesus, o prenderam e o mataram. Como o mataram? Colocando-o vivo, amarrado numa grelha, a grelha de fazer churrasco. E ali, enquanto que ele ia queimando, ia sendo queimado, ele louvava e agradecia a Deus pela vida e assim entregou seu espírito, mas antes de morrer dizia: estou vendo o céu aberto que me vai acolher feliz na eternidade. Que São Lourenço continue sempre a nos abençoar a todos e a cada um de nós, grande mártir. E dia 11 celebramos Santa Clara. Santa Clara, que nasceu lá na cidade de Assis, onde igualmente nasceu São Francisco de Assis. Aquela pessoa aquele jovem que até mais ou menos 30 anos vivia no luxo, porque o pai era o comerciante, o negociante mais rico da cidade de Assis. Ele que tinha um cavalo mais potente, mais bonito e desfilava com o seu orgulho, mas em determinado dia recebeu a graça de Deus e aquele moço luxento, aquele moço vaidoso, até talvez orgulhoso, poderíamos dizer, ele caiu, por assim dizer, do cavalo. Ele se humilhou, voltou-se completamente para Cristo Jesus. E Santa Clara foi discípula, foi seguidora da mensagem de São Francisco de Assis. E São Francisco
e Santa Clara fundaram a congregação das Irmãs Contemplativas, assim chamadas até hoje, Irmãs Clarissas. E tem as Irmãs Carmelitas aqui na Grande Florianópolis, e em Lages, sabemos que tem as Irmãs Clarissas, e são milhares e milhares de religiosas de vida contemplativa pelo Brasil e pelo mundo. E agora, dia 12, que é amanhã, nós celebramos as festividades de Santa Joana Francisca de Chantal e São Ponciano Papa, mártir, e ainda Santo Hipólito Presbítero, mártires. E também, de modo especial, celebramos Nossa Senhora da Cabeça. Nossa Senhora da Cabeça, uma devoção belíssima. Procure entrar na internet e verão como é que descobriram esta imagem. E o pastorzinho que, defendendo a Espanha, ele fica lá na Serra Morena, fica lá em Andaluzia e na cidade de Andújar. E ele foi defender a Espanha contra os bárbaros mouros, e lá ele perdeu o braço direito, e Nossa Senhora, ou melhor, Deus, por meio de Nossa Senhora da Cabeça, interveio e de um momento para outro restituiu completamente o braço direito. E nos diz a palavra de Deus, Lucas, capítulo 1, versículo 37, o que está lá? Para Deus nada é impossível. Para Deus ele faz, enfim, aqui no caso, devolveu o braço para o Chivas, que era um pastor, Afonso Chivas. Assim, podemos ver quantos santos na Igreja Católica. E esta devoção a Nossa Senhora da Cabeça, que vocês podem entrar na internet e verão, e quantos que se tornaram devotos de Nossa Senhora da Cabeça. E falar em cabeça, há 3 semanas atrás, o jornal ND, eu li que, infelizmente, aqui em Santa Catarina, para o ano 2026, que nós estamos vivendo, 2.300 pessoas serão atingidas por essa terrível enfermidade, o CA, o câncer, e com câncer da cabeça e do pescoço. E quantas pessoas, nós temos a missa aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, sempre nas quartas-feiras, às 4 horas, a missa em louvor a Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Cabeça. Então, especialmente, nós celebramos, então, essa festividade em louvor a Nossa Senhora da Cabeça. E Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, sempre nos preserve, nos dê uma cabeça razoavelmente maravilhosa. E dia 12 nós celebramos dia de Santa Clara. Então, especialmente no dia de hoje, nós então celebramos diversos santos, entre os santos Santa Clara, que é a padroeira de todos que trabalham na televisão, bem como também celebramos a Santa Susana, Lélia, Filomena, Veneranda, Eliano, e Santa Lélia também da Irlanda, e São Rufino de Assis. Então, nossos cumprimentos a todas as pessoas que trabalham na divulgação, nos meios de comunicação social, por meio da TV. Saúde, paz, alegria, felicidades acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora
da saúde, Nossa Senhora da cabeça, nossa prece em favor das pessoas enfermas, e especialmente a bênção pelos enfermos, a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Voltaremos na quinta-feira, das 3 às 3:30, se Deus quiser, e tome com muita fé essa água abençoada.